1º de abril é o dia da mentira. Claro que não se deve mentir. Além de muito feio, pode trazer problemas para as pessoas envolvidas na mentira. Mas o que diz a psicologia sobre a mentira? É possível viver sem mentir? Você consegue? O repórter Pedro Salgado está ao vivo com a gente e vai conversar com uma especialista sobre isso. É isso mesmo? Boa tarde, Pedro. Oi, Barazal, boa tarde para você, boa tarde para quem está acompanhando a gente. Exatamente, a gente vai ver qual que é o lado da psicologia sobre a mentira. Como a gente sabe, acaba sendo uma questão rotineira com muitas pessoas, mas como você disse, é uma coisa feia, não pode ser feita, até porque a gente pode prejudicar uma ou mais pessoas. Bom, vamos falar aqui com a Osmeire, que é psicóloga. Osmeire, dá pra gente viver sem mentir? Boa tarde para você, obrigado por participar. Boa tarde, tudo bem? Então, o que a gente entende é que, de uma certa maneira, a mentira é um mecanismo de defesa e nós vamos desenvolvendo uma forma de uma mentira branca para socialmente nós podermos ser mais aceitos, para poder liberar um pouquinho a nossa convivência. Então, é nesse sentido. Entendi. Mas assim, tem pessoas que usam a mentira para se dar bem, funciona? Como que é? Então, em alguns casos, algumas estruturas de personalidade podem, inclusive, desenvolver uma patologia que se chama mitomonia. Mitomonia, por quê? Elas acabam fazendo uma mentira compulsiva, uma mentira que tem um fundo de maldade, de perversidade. Mas aí é uma outra questão, é uma questão patológica, né? Se não, são aquelas mentiras brancas que ajudam as pessoas a se relacionarem um pouquinho melhor. Mas fica claro que nós não estamos fazendo uma apologia à mentira, e sim uma forma mais assertiva, adequada, agradável nas relações. Até porque é melhor não ofender as pessoas, né? Por isso que diz que as mentiras brancas, né? Então, são formas e formas de falar. Então, eu posso dizer uma coisa de uma forma agressiva e eu posso, ou então ficar quieta, omitir um pouquinho a minha opinião, né? Se for possível, e se não for, deixar conduzir de uma forma as palavras, onde eu não crie problemas, é claro, não vá fazer uma mentira, mas que eu possa de alguma maneira colocar aquela palavra, aquele contexto de uma maneira mais agradável e assertiva. Qual que é o prejuízo da gente que mente para nós mesmos, né? Vou começar a dieta, enfim, essas mentirinhas para nós mesmos. Tem um prejuízo para nós? Tem. Então, aí, a gente, em termos psicológicos, a gente chama de boicotadores. Todos nós temos alguns boicotadores que eles estão a serviço de justificar o que, no fundo, nós estamos com medo, muitas vezes, de ver resultados, o que nós, muitas vezes, acreditamos que as pessoas não vão aceitar. Para sermos melhor aceitos, não sofremos uma rejeição, um sentimento de não ser tão amado, tão querido. Então, muitas vezes, a gente começa a usar de artifícios. Porém, tudo que não é muito congruente no nosso comportamento, que é diferente do que eu falo para o que eu faço, tem tempo de validade. Aí é perigoso. Como que a gente pode lidar com isso? Então, eu costumo trabalhar muito no consultório, nas palestras, a questão da assertividade. Eu preciso falar o que precisa, para quem precisa, quando precisa, porém com alguns elementos. Mansidão, tom de voz, elegância, como, escolhendo as palavras, o time legal. Então, se eu consigo ser assertivo, eu tenho uma maior probabilidade de lidar com a verdade de uma maneira tranquila, espontaneamente e sem magoar, sem ferir ninguém. Ô, Pedro. Obrigado, viu? Oi, Barazal, pode falar. Nessa linha aí mesmo que eu queria fazer uma pergunta. Faz assim, por exemplo, como é que a gente deve fazer para não magoar uma pessoa que você goste, que você ame? Ou seja, você não vai falar exatamente o que era para você falar, ou a verdade, talvez. Isso é considerado mentira? Por exemplo, a esposa está ali e tal, ela fez um regime, ela emagreceu 2 quilos, ela chega para você e fala: meu bem, notou que eu emagreci 2 quilos? Você fala: claro, puxa vida, parabéns. Mas na verdade você acha que ela não emagreceu nada. Alguma coisa desse sentido. Doutora, quando, por exemplo, assim, uma pessoa pergunta que está um pouquinho acima do peso, aí ela fez um regime e ela deu uma emagrecidinha, mas não nada muito que dá para ver. Aí, para você não falar que não emagreceu, para não ofender, como que a gente pode lidar com isso? Depende de quem estiver falando. Se for amiga, vai minimizar. Se não, vai aproveitar para dizer: nossa, nem aparece. Novamente, é a questão da assertividade. Se a pessoa, inclusive, chegou para você e disse: poxa, estou fazendo um regime, nossa, está sendo super puxado. Você pode até não ter observado tanto, mas você pode dizer: nossa, que bacana, vai lá, estou com você, vou te ajudar, vou... Mas assim, ser assertivo quer dizer escolher as palavras e às vezes você pode não dizer exatamente o que está pensando,
mas dizer com um certo cuidado, olha, que bacana, parece que está dando resultado mesmo. Você não precisa agredir o outro, até porque a pessoa está pedindo o quê para você? Um reforço positivo. Então, por que não dar? O melhor jeito é falar com calma, né? Não dá pra não dar nenhum problema. Exatamente. Tá certo. Barazal, ó, vou falar, hoje é pro dia da mentira, mas eu vou parar de mentir pra mim mesmo, que tô aí há quase 3 anos não fazendo exercício. A partir de hoje eu não vou mais mentir em relação à minha dieta. É com você. Tá certo. Obrigado, viu, Pedro? Obrigado, especialista aí, foi realmente muito bom. Na verdade, não vale a pena mentir, não é? A mentira não leva a lugar nenhum. Ela confunde as pessoas. Ao contrário, a verdade esclarece. Não deixa dúvidas. Tenha compromisso somente com a verdade. Isso é o que interessa. A mentira é frágil. A verdade é forte, inabalável, incontestável. A mentira pode ter o seu dia, como hoje, por exemplo. Mas a verdade, para nós aqui da TV Sorocaba SBT, tem 365 dias no ano. Para nós que fazemos jornalismo verdade, todo dia é o dia da verdade. Por isso, você pode brincar, sorrir, mas lembre-se, não se esconda atrás de perfis falsos nas redes sociais. Pratique sempre a verdade. E nada de fake news, hein? Aliás, na TV Sorocaba SBT não tem fake news. Aqui não tem notícia falsa.